Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é de um dos temas mais controversos dentro da área da saúde e nutrição. Hoje eu vou falar aqui sobre, na minha opinião, uma das mais importantes moléculas, eu chamo ela de molécula da vida, eu vou falar sobre o colesterol. Isso mesmo. Aquele tão maldito colesterol, por que ele ganhou essa fama? O que aconteceu para que começassem a crucificar essa molécula que é tão vital para nós? Eu vou falar aqui para você hoje sobre as principais funções, como e quando ele pode se tornar um problema, se é que ele é um problema para a sua saúde, e como você vai ficar atento a isso, tá certo? Quem faz alimentação que é baixa em carboidrato, como as dietas low carbs ou cetogênicas, com certeza já se deparou com esse tema, já ficou com uma pulga atrás da orelha. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que é, eu não vou piorar meus marcadores de saúde se eu começar a consumir mais gordura, se eu começar a consumir mais gordura saturada e menos carboidrato? Então, vamos esclarecer tudo isso de uma vez. Quando a gente fala em colesterol, a gente está generalizando uma série de tipos de diferentes moléculas que existem. Então, primeiro a gente precisa entender a real função do colesterol no nosso corpo, que são inúmeras. Na verdade, não vou conseguir aqui falar sobre todas elas, mas eu vou te dizer assim. Primeiro, colesterol, nosso cérebro, praticamente 25% dele é formado de colesterol. O leite materno tem colesterol. A gordura saturada, em geral, gordura animal, contém colesterol, tá certo? E é uma molécula que ela está presente na formação das células, na camada que reveste as células, na formação dos neurônios. Ela está relacionada com a formação de hormônios, tá? A grande maioria dos hormônios são sintetizados a partir de moléculas de colesterol no nosso corpo. Os hormônios, por exemplo, testosterona, estrógeno, por aí vai. Está presente também na formação de muitas vitaminas, como a vitamina D, vitamina K. Elas partem do processo de se formarem através da molécula de colesterol. Ela é uma molécula tão essencial que ela está presente em grande parte dos nossos tecidos. Ela pode ser sintetizada por eles e pode ser também utilizada por esses mesmos tecidos. Então a gente tem que entender uma coisa: colesterol, em geral, a gente está generalizando, é uma molécula essencial para a nossa vida. A gente não vive sem o colesterol, tá certo? Pois é. E quais são esses diferentes tipos de colesterol? Bom, todo mundo conhece hoje, né, que é comumente aí divulgado pelas mídias, pelos profissionais, agentes de saúde, dividem em bom colesterol e mau colesterol, chamando o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, como mau colesterol, e o HDL chamando ele de bom colesterol. Mas por que eles receberam essa classificação de bom ou mal? Vamos voltar no tempo. Vamos viajar no tempo, vamos voltar para os anos de 1950. Vários vídeos meus eu volto para essa década de 50, década de pós-Segunda Guerra Mundial, porque é um marcador muito importante de virada na adoção de vários conceitos relacionados à nossa saúde. Mas o que aconteceu lá? Bom, o aumento do número de eventos cardiovasculares, principalmente infartos do miocárdio, as pessoas morrendo do coração, tendo AVC, problemas, né, relacionados à saúde cardiovascular, aumentou significativamente naquela época. E as pessoas que foram, os médicos e os cientistas que foram estudar essas doenças, eles identificaram que elas, na sua grande maioria, eram causadas, no entendimento deles, pelo colesterol. Mas como assim? Bom, por que a sua artéria entope? Ela entope porque acumula-se ali o colesterol na parede das artérias. Então eles fizeram uma simples analogia, porque a bioquímica ainda estava começando a evoluir dentro dessa área de conhecimento na época. Não se entendia a fisiopatologia, ou seja, o que realmente causava a doença aterosclerótica, que é essa doença de acúmulo de gordura na parede das artérias. Então, primeiro, eles foram por observação. Eles observaram que a parede das artérias estava ocupada com uma camada de gordura que predominava o colesterol nessa parede. Então, eles entenderam que se a pessoa tinha um maior número de colesterol na dieta, comesse mais colesterol, que vinha principalmente das gorduras saturadas, ela aumentaria o nível, a exposição de colesterol no sangue, e isso
contribuiria para a doença. Então, em uma analogia simples e direta, eles deduziram que o colesterol da dieta influenciava na doença cardiovascular. Se a gente pudesse eleger uma pessoa, né, nesse momento, alguém responsável por isso, tem um patologista norte-americano chamado Ansel Keys. Esse cara, ele propôs essa hipótese que eu falei, que é a tal da hipótese dieta-coração. E ele, para comprovar sua hipótese, ele fez um estudo que ficou muito famoso, o estudo dos 7 países, que chama-se. Onde ele pegou e pesquisou hábitos de alimentação das pessoas em 7 países e observou, perguntou para eles, fez um estudo observacional, assim, o que vocês comeram aí nos últimos 6 meses, e ficou durante uma semana acompanhando essas pessoas para ver os hábitos alimentares. E ele concluiu na pesquisa dele que os países onde se consumia menos gordura saturada, que é rica em colesterol, tinham menos eventos cardiovasculares, porque ao mesmo tempo ele fez exames cardiovasculares para ver se as pessoas tinham mais ou menos infarto e colheu informações a respeito disso também, número de mortes por eventos cardiovasculares e por aí vai. Então ele reforçou a hipótese dele através do estudo dos 7 países. Acontece que aí é o primeiro grande erro histórico. Ele foi em mais de 22 países e ele usou para publicar o seu estudo os 7 países que corroboravam, que contribuíam com a teoria dele. Ele deixou de fora, por exemplo, a França, que é o país na Europa que mais consumia gordura saturada na época e que tinha menos eventos cardiovasculares. Então ele já direcionou, ele já teve um viés na publicação desse estudo. Porém, foi aceita essa ideia, foi aceita essa teoria. Para concluir, ele fez um ensaio clínico, que é um estudo de maior impacto, onde você faz um estudo expondo as pessoas, ou o rato, no caso dele, ele fez um ensaio clínico usando ratos, a diferentes dietas. Ele pegou um grupo de ratos e colocou mais consumo de gordura, e ele pegou um outro grupo e reduziu o consumo de gorduras, e ele observou que realmente os ratos que consumiram mais gordura na sua dieta tiveram mais doença no coração, cardiovascular. Mas aí, se você for buscar a história dessa pesquisa, esses ratos que consumiram mais gordura consumiram margarina. E margarina é um tipo de gordura criada por nós, rica em gordura hidrogenada, que sabidamente faz mal para o coração, destrói e contribui para a doença cardiovascular. Então, ele confirmou a hipótese dele através de estudos que são questionáveis até hoje. Na época já eram e hoje ainda mais. Acontece que ele conseguiu confirmar a hipótese dele e foi muito aceita pelos órgãos mundiais de saúde, pelas instituições, pelas associações, pelos governos, e a partir daí criou-se essa cultura de que o colesterol na parede das artérias vinha da alimentação. Mas, Ivan, isso efetivamente acontece? Por que o colesterol está presente ali na parede da artéria? Vamos entender um pouquinho agora da fisiopatologia, ou seja, por que o colesterol ele se acumula na parede da artéria? Afinal, ele está lá. De onde ele vem? Né? O que causa ele? Bom, o que acontece? Quando a gente tem uma lesão, né, a parede da nossa artéria, imagina que ela é uma camadazinha bem fininha, é unicelular, assim, é uma película de uma célula. Quando ela sofre algum tipo de estresse, de lesão, que isso acontece naturalmente e também induzida por outras questões alimentares e outros hábitos, como tabagismo, excesso de glicose, pode lesar essas artérias, forma-se um machucadinho ali. E dentro do processo de cicatrização desse machucado, quem faz esse trabalho, em grande parte, é o colesterol, é a molécula que vai fazer a reparação desse tecido. Acontece que a condição, o ambiente onde ele está, não favorece com que essa cicatrização se conclua, porque ele está inflamado, ele está desequilibrado metabolicamente. E aí o colesterol vai lá para cicatrizar, mas não consegue terminar o trabalho, vamos dizer assim. E aí o corpo continua sinalizando que ali continua machucado e continua mandando mais colesterol. Por quê? Porque a pessoa continua inflamada, ela continua fumando, ou ela continua com excesso de glicose, que vai deixando a questão inflamatória mais aguda. Então, com o tempo, o colesterol começa a se acumular em excesso
e formar, não na camada mais externa, mas ele entre o músculo, que a artéria é uma camada muscular, e essa película começa a se acumular o colesterol e vai crescendo a tal da placa de colesterol. O nosso corpo ele reage a inflamações dessa maneira. É uma resposta inflamatória cicatricial normal. A partir desse conceito de que o colesterol presente na parede das artérias é o vilão, porque ele causa doença, criou-se toda a cultura relacionada ao colesterol bom e mau. E o LDL é o colesterol mais presente nesse momento, né? Então ele foi intitulado como colesterol mau, ruim, né? E o HDL, por que o HDL é bom? O HDL é uma molécula que dentro das funções do colesterol no nosso corpo, ele faz o transporte reverso. É como se ele pegasse o colesterol que está sobrando na circulação e levasse de volta para o fígado para ele ser remetabolizado. Certo? Então vamos lá. Recapitulando, o colesterol é uma molécula da vida, certo? Responsável pela formação de tecidos, de hormônios, da parede das nossas células, grande parte dos nossos neurônios do nosso cérebro, de vitaminas importantíssimas. Também, não falei lá, mas ele é responsável por ajudar na digestão das gorduras através dos sais biliares, são formados de colesterol, a emulsificação da gordura, ou seja, a gordura que vem do alimento, ela é emulsificada, ela é diluída dentro dos sais biliares para poder ser absorvida pelo fígado e assim transportada, convertida em outras substâncias dentro do nosso corpo, né? Então, ela é fundamental, a molécula muito presente em grande parte do nosso metabolismo, que através da hipótese dieta-coração, quando descobriram e quando identificaram que na parede das artérias das pessoas que morriam do coração existia o colesterol presente, eles deduziram, por uma simples analogia, que o colesterol presente na parede das artérias era o causador da doença e que se você reduzisse a ingestão de colesterol que está presente na gordura saturada, em grande parte, você reduziria o seu risco cardiovascular. Para confirmar essa hipótese, fizeram um estudo onde observaram algumas populações no planeta, o que eles consumiam de gordura na alimentação relacionado ao número de eventos cardiovasculares e concluíram, com vieses de interesse, porque de 22 países estudados, eles usaram apenas 7 para confirmar sua hipótese, que essa teoria estava correta. Fizeram alguns ensaios clínicos com ratos, onde deram margarina e causaram doença cardiovascular nos ratos que comiam mais margarina do que os ratos que comiam menos gordura na sua alimentação, para confirmar sua hipótese. Posteriormente, também fizeram um estudo em coelhos, por exemplo, e deram gordura, colesterol para os coelhos, e os coelhos realmente tiveram graves problemas de colesterol e de formação de placas de colesterol nas suas artérias. Por quê? Porque coelhos são herbívoros. Coelhos não têm o colesterol saturado de origem animal na sua dieta normalmente. A partir daí criou-se essa cultura de que o colesterol é um vilão. E será que ele é? Quando o colesterol se torna um problema, ele se torna um problema para nós? Sim, ele pode ser um problema. Ele está presente na doença, então isso é fato, certo? E ele pode sim se tornar um problema, mas ele não é o causador do problema. A analogia que a gente mais escuta aí quando a gente começa a estudar sobre o colesterol é o seguinte: eu fui num incêndio e vi que tinha bombeiro apagando incêndio. Aí outro incêndio eu fui e vi que tinha um bombeiro apagando incêndio. Todo incêndio que eu vou tem um bombeiro apagando. Logo eu deduzi que bombeiro causa incêndio. Toda doença do coração com formação de placa tem colesterol. Logo, todo colesterol causa doença do coração. E nenhum estudo provou que você reduzindo o colesterol da dieta, você vai viver mais tempo. Isso não existe, é comprovação. E estudos mais recentes, revisões mais recentes, mostram que é o que a gente chama de curva em J. Quem consome muito pouco colesterol e quem tem níveis séricos, né, níveis no sangue de colesterol mais baixo, morre mais. Ou seja, morre mais cedo, tem uma sobrevida menor. Quem tem níveis muito elevados, quando a gente fala é colesterol acima de 400, colesterol total, também tem mais risco de morrer mais cedo. E o meio dessa curva, do J,
as pessoas que têm o colesterol ali entre 150 e 250, 300, costumam ter um tempo de vida maior, certo? Então, essa hipótese de que só o colesterol causa doença cardiovascular, ele é um péssimo marcador. Por quê? Se a gente for ver, nem as calculadoras de risco cardiovascular, por exemplo, utilizam o colesterol LDL como um marcador de longevidade. Geralmente se utiliza o triglicerídeo e o HDL, uma relação triglicerídeo-HDL, por exemplo, é muito mais efetiva na avaliação de risco cardiovascular do que o colesterol LDL. O triglicerídeo, que é um tipo de gordura que começa a se acumular e ela é formada principalmente pelo excesso de carboidrato na dieta, que é a forma como o nosso corpo armazena gordura, é o triglicerídeo. Quando a célula de gordura já está saturada, cheia, ou está resistente à insulina, o triglicerídeo começa a aumentar na circulação. E essa relação entre HDL e triglicerídeo, ou seja, um HDL baixo e um triglicerídeo alto, é muito mais importante na sua saúde cardiovascular do que o seu colesterol LDL. Se você baixa somente o LDL, mantém o nível de triglicerídeo alto, mantém o seu HDL baixo, mantém a sua glicemia alta, sua hemoglobina glicada alta, você continua num quadro de risco alto, porque metabolicamente você ainda não está bem. Então ele é um marcador apenas, ele é um marcador muito pobre da sua saúde cardiovascular. E que se ele estiver muito baixo, a sua capacidade de produzir vitaminas e hormônios vai ser prejudicada, sem dúvida nenhuma. Então, prestar atenção na saúde cardiovascular relacionada ao colesterol e na qualidade desse colesterol, a gente precisa olhar uma figura muito maior do que simplesmente dividir em bom e mal, e o bom tem que estar alto e o mal tem que estar baixo. Não é isso que vai determinar se você vai viver mais tempo. Você precisa realmente entender essas divisões e como elas interferem na sua saúde. Então tá, Ivan, você falou que o triglicerídeo tem que estar baixo. O que baixa o triglicerídeo? Existe remédio para baixar o triglicerídeo? Não, não existe. Você falou que o HDL tem que estar mais alto. Isso é um bom indicador. O que aumenta o HDL? Tem remédio que aumenta o HDL? Eficaz e efetivo e que não tem efeitos colaterais? Não. E o LDL? Precisa estar baixo ou não muito alto? Existe remédio que baixa o LDL? Ah, existe. E existe. Existem as estatinas. E é a única forma de se tratar uma dislipidemia. Por isso que se prescreve muita estatina. E por isso que se ataca muito o LDL e nem tanto os outros marcadores. Mas como é que eu baixo o triglicerídeo? Eu vou te dar aqui a receita. Coma menos carboidrato. Você baixa o seu triglicerídeo. Como é que eu aumento o meu HDL? Coma menos carboidrato e faça mais atividade física. Fazendo mais atividade física, mais movimento, menos estresse, você aumenta o seu nível de HDL, você baixa o seu triglicerídeo, que são os dois relacionados à saúde cardiovascular. Fazendo isso, indiretamente você vai refletir na qualidade do seu LDL. Como assim? O LDL, ele é perigoso quando ele está oxidado. Aí vamos entrar numa outra camada aí de explicação. Quando a gente começa a ter muito LDL, qual que é o problema? Ele começa a oxidar, que é um processo que é onde os radicais livres vão se associar a ele, criando uma oxidação, e ele começa a mudar a sua característica molecular e ele começa a se tornar mais heterogênico. Ou seja, ele começa a se tornar mais denso e mais agressivo à parede da sua artéria. Então o LDL ele é um problema quando ele está oxidado e quando ele está também glicado. O que é glicado? Quando a gente tem muita glicose circulante, ela se liga a outras moléculas no processo de glicação. E essa glicação associada à oxidação transforma o LDL numa partícula também heterogênea. Então por que se diz que o LDL alto é ruim? Ele é ruim quando ele fica muito tempo na circulação, ele oxida e ele glica. Então esses processos transformam sim ele numa partícula heterogênea. Acontece que se você diminui a quantidade de carboidratos na sua dieta, começa a se exercitar, começa a fazer mais exercício, tornar mais ativo, ter menos estresse,
você muda a característica desses lipídios. E aí, diminuindo o nível de triglicerídeo, você diminui a concentração de glicose, diminui a glicação, você diminui o estresse oxidativo, e aí você tem um perfil mais saudável desse seu LDL e muito provavelmente o seu risco cardiovascular reduz efetivamente. E por que ele aumenta? Ou será que ele aumenta com a dieta? Será que comendo mais colesterol eu aumento o meu colesterol no sangue? 75% do colesterol é sintetizado, é produzido pelo nosso fígado. Existem outros tecidos também que também sintetizam, produzem colesterol, mas a grande parte dele é no fígado. 25% é influenciado pela dieta. Isso vem da dieta, não influenciado, vem da dieta. Então assim, para a grande maioria das pessoas, 90% da população, 75% do colesterol é feito dentro da gente, 25% vem de fora para dentro, tá bom? Não significa que o que você come não influencie na quantidade de colesterol que você vai sintetizar, produzir. Isso sim. Assim como outros fatores influenciam na quantidade de colesterol. Se majoritariamente o nosso corpo que determina o quanto de colesterol ele vai produzir, tudo que você faz influencia. Por exemplo, o hipotireoidismo influencia na síntese de colesterol, o estresse influencia, e outras condições de saúde influenciam no aumento ou na redução desse número de colesterol circulante. Então a influência dietética é pequena, é 1/4. Ou seja, eu comi colesterol e vai influenciar um pouco nessa alteração. Porém, ele é um bom marcador porque, assim, se ele aumenta ou se ele diminui a partir de uma adoção de outros hábitos, é uma resposta metabólica, é muito mais robusto do que simplesmente o alimentar. Por isso também que a hipótese dieta-coração, onde o colesterol alimentar aumenta o colesterol circulante, é muito fraca. Por quê? Porque a influência é muito pequena. A gente precisa entender que outros fatores metabólicos contribuem para o aumento ou não, ou a redução desse colesterol circulante. Porque o nosso corpo ele vai pedir mais molécula de colesterol se ele precisar. Se ele não precisar, se vier mais da dieta, o que isso quer dizer? Se vem mais colesterol de fora para dentro da dieta, ele vai entender que tem bastante e ele vai reduzir a sua síntese interna. Então ele vai sempre manter o equilíbrio. Agora, o que determina esse equilíbrio são outros fatores metabólicos, de saúde metabólica. Por isso que o colesterol da dieta em si influencia muito pouco. E quando que esse colesterol ele é sintetizado, ele é fabricado? No estado alimentado. Sempre que a gente está alimentado, o corpo tem a capacidade, ele está ativo para produzir colesterol. Por quê? Porque está vindo da dieta, a insulina sinaliza a via de síntese desse colesterol, porque está vindo energia de fora, tá? Vamos ser bem simplórios na explicação. Está vindo energia de fora, energia da gordura, do colesterol, da glicose. Então, a gente está num momento de acúmulo de energia. A insulina que sinaliza isso, e geralmente ela é estimulada, e principalmente ela é estimulada pelo quê? Pela glicose. Então, aumento de insulina no sangue, incentivado muito em parte pelo aumento de glicose, propicia a síntese, a formação de colesterol. Então, se você consome mais glicose, você estimula mais insulina. Se você tem mais energia sobrando, você produz mais colesterol. Quando você está no estado de não alimentado, no estado de jejum, o glucagon, que é o antagonista da insulina, também liberado pelo pâncreas, um outro hormônio, ele inibe a síntese do colesterol. Ele funciona como um marcador para que não produza mais, não pegue mais a energia excedente, produza colesterol, porque você está em jejum. Você precisa dessa energia excedente para outra via, que é a via de formação de energia através da beta-oxidação, que é a lipólise, ou seja, o glucagon vai estimular hormônios lipolíticos que vão liberar das suas reservas de energia triglicerídeos para a formação de energia e
ele inibe a formação de colesterol. Insulina em estado alimentado estimula a formação de colesterol. O que mais estimula a insulina na alimentação é a glicose. E em estados de jejum, o glucagon inibe a formação de colesterol e estimula a lipólise, ou seja, a liberação de energia do tecido de gordura para formar energia e nutrir os nossos tecidos, já que a gente está com oferta de energia de fora para dentro muito baixa. Certo, então a gente viu bastante coisa sobre colesterol, né? A gente viu para que ele serve, formas e funções, a gente viu por que ele se tornou um vilão, qual é o conceito, a teoria por trás do colesterol mau ou colesterol bom. Depois a gente viu como que o nosso corpo utiliza ele, metaboliza, fabrica esse colesterol, se a dieta influencia ou não, como que a doença, né, relacionada ao colesterol ela acontece metabolicamente. E agora, acho que para fechar, a gente precisa entender quando que eu me preocupo com o meu nível de colesterol, se é que eu me preocupo, quando que eu me preocupo e o que que eu preciso saber, né, para conversar com o meu médico, por exemplo. Porque o mais legal de tudo é que hoje a gente tem acesso à informação. Então, eu sou apaixonado pelos lipídios, pelo colesterol, e quando eu comecei a fazer a estratégias de reduzir o carboidrato para melhorar meus marcadores de saúde, tudo melhorou. Tudo melhorou. Ah, marcadores inflamatórios foram lá para baixo, os marcadores bons, né, de sangue subiram, minha disposição melhorou, meu sono melhorou, eu perdi muito peso, atingi o peso que eu tinha com 20 anos, sem precisar fazer mais exercício, sem precisar comer menos, tudo melhorou na minha vida. E um marcador que eles dizem que é ruim, piorou, que é o LDL. Sim, meu LDL subiu. E aí eu fui atrás, eu falei, meu Deus, e agora? Vou ter que tomar remédio, quero tomar remédio, não quero tomar remédio. Bom, eu vou me munir de informações para eu saber realmente se isso é um problema para mim ou não, e eu tomar as minhas decisões juntamente com os médicos que me orientam. Né? Eu não tomo decisões a respeito da minha saúde sozinho, mas eu tento me informar ao máximo. Então, e quando que esse LDL é ruim e quando que ele é bom? Como eu falei antes, quando ele está oxidado ou glicado, ele é uma partícula mais densa e mais agressiva à parede das artérias. E quando ele tá normal, ele teoricamente é mais saudável. Acontece quando a gente faz o exame do LDL, se você olhar no seu resultado bioquímico, um primeiro problema, ele é calculado, ele não é medido diretamente. Não existe uma tecnologia que mediu ele. A tecnologia mediu os outros lipídios que compõem o seu colesterol total e deduziu aquele valor para o LDL. Então esse é um ponto falho, é um ponto cego na questão de avaliação. E hoje já se sabe que existem diferentes partículas, porque o colesterol, para ele ser transportado no nosso sangue, como ele é uma gordura e o nosso sangue é um meio aquoso, eles não se misturam. Né? A água e óleo não se misturam. Então ele está associado a uma lipoproteína. A lipoproteína, ela se gruda a essa molécula e transporta na circulação o colesterol do ponto A para o ponto B e assim vai. Sai do fígado, por exemplo, o LDL foi sintetizado no seu fígado e ele sai e vai deixando moléculas em outros tecidos que pedem elas para formar outras coisas e essa molécula vai diminuindo de tamanho e depois ele volta para o fígado num transporte reverso e é remetabolizado. Então existem exames hoje que mostram a quantidade dessa lipoproteína que você tem. A apolipoproteína B, por exemplo, que está associada ao LDL. E daí o que isso quer dizer? Bom, se eu tenho muitas moléculas pouco densas de LDL, moléculas maiores, menos densas, menos aterogênicas, menos lesivas à parede da artéria, eu vou ter menos lipoproteínas que estão associadas ao LDL, por exemplo. Agora, se eu tenho muitas lipoproteínas associadas a esse meu LDL, isso significa que eu tenho uma quantidade maior de LDL, ele pode estar mais denso, mais oxidado, mais glicado. Vamos fazer uma analogia. Eu sei que, por exemplo, eu tenho um lago, e nesse lago eu sei que tem barcos e pessoas, né? Quando a gente faz o exame do LDL, ele mostra a quantidade de pessoas que tem nesse barco.
nesse barco não, desculpa, nesse lago. Tem lá 1.000 pessoas estão nesse lago. Mas ele não me diz a quantidade de barcos que tem nesse lago. Eu não sei se eu tenho 10 barcos com 100 pessoas ou se eu tenho 100 barcos com 10 pessoas. E o exame da lipoproteína associada ao LDL vai mostrar se você tem 10 barcos com 100 pessoas em cada barco, ou seja, são partículas grandes e menos densas, ou se você tem 100 barcos com 10 pessoas dentro, ou seja, você tem um monte de partícula pequena. Porque esse perfil de lipoproteína, ele é mais claro em determinar a qualidade do seu LDL. Além disso, existem outras lipoproteínas que podem ser medidas também e que você pode conversar com o seu médico, se for essa a sua dúvida, para ver a qualidade do seu LDL e aí ver se você metabolicamente tende a ser mais saudável ou não. Bom, o assunto é denso, é vasto, né? Eu acho que eu consegui aqui discorrer resumidamente sobre esse universo do colesterol, quando ele é um problema, quando ele não é um problema. A partir de agora você tem um pouquinho mais de informação. Próximos vídeos a gente aprofunda o tema, a gente fatia ele, começa a se aprofundar mais para melhorar o seu entendimento com relação a isso. Se você curtiu bem esse vídeo, curtiu bastante, manda ele para alguém aí que está com dúvidas a respeito do seu colesterol, encaminha esse vídeo, compartilha, toca a sinetinha, inscreve no canal, porque tudo isso ajuda a gente a produzir mais vídeos, trazer mais conteúdos relacionados à sua saúde, à sua longevidade, ao seu estilo de vida, seu estilo de vida alimentar. Valeu então? Até o próximo vídeo.